Boa tarde, alunos do 7º ano do Colégio Atual. Vamos continuar o assunto grandezas diretamente e inversamente proporcionais e vamos também dar uma pegadinha na regra de 3. Como eu já expliquei a vocês, as grandezas são diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra aumenta na mesma proporção, Então, presta atenção. Se um carro percorre 50 quilômetros em 1 hora, em 2 horas ele vai percorrer 100. Em 3 horas vai percorrer 150 quilômetros. Ou seja, se ele duplica o tempo, duplica a velocidade, duplica a quilometragem. Então, as grandezas são proporcionais dessa maneira. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma dobra de tamanho, a outra dobra também. E assim por diante. Um exemplo aqui, Uma torneira enche o reservatório de água conforme a tabela abaixo, Em 15 minutos, ele enche 50 centímetros cúbicos de água. Ele despeja 50 centímetros cúbicos de água em um reservatório. Se essa mesma torneira passou de 15 para 30 minutos, então, no caso aqui, ela dobrou o tempo. Se ela dobrar o tempo de 15 para 30, o volume também dobra, passa de 50 para 100, certo? Aqui, vai multiplicar em 3 vezes, ele passou de 15 para 45. Então, o volume também vai aumentar na mesma proporção. 15 vezes 3, 45, 50 vezes 3, 150, certo? Então, grandeza proporcional. Quando o tempo duplica, nesse caso aqui, o volume também vai duplicar. E assim por diante. Uma aumenta, a gente costuma botar uma setinha. A primeira grandeza aumentou. A segunda está aumentando também, de 50 passou para 100, para 150. A gente bota a setinha para saber que está aumentando. Essa grandeza aumentou e essa aumentou, então são grandezas diretamente proporcionais, certo? Diretamente proporcionais. E quais são as grandezas inversamente proporcionais? São aquelas grandezas que quando uma aumentar, a outra diminui. Vamos aqui, dar alguns exemplos, Análise de velocidade por quilômetros, análise de tempo, e assim por diante. Vamos dar um exemplo aqui, que fica melhor quando a gente dá um exemplo aqui, Eu tenho 3 veículos, que no caso são o quê? Uma bicicleta, uma moto e um carro, e eu tenho a velocidade média desses 3 veículos, certo? A da bicicleta percorre 15 km por hora, a moto 30 km por hora e o carro 60 km por hora. Pronto. O que é que acontece? Essa bicicleta, ela percorre 15 km por hora. E para percorrer um certo percurso vai demorar 120 minutos, ou seja, 2 horas, certo? Agora, já uma moto que anda a 30 km por hora, ele percorre a mesma quantidade, o mesmo percurso, em apenas 1 hora. E já um automóvel, um carro qualquer, que ande a uma velocidade de 60 km por hora, ele vai percorrer esse mesmo percurso em apenas meia hora, certo? Então, o que é que está acontecendo aqui, A velocidade, ela está aumentando, tá vendo? Ela está aumentando, Ela de 15 passou para 30 e de 30 passou para 60.
Agora, o tempo em minutos, ele não está aumentando, ele está diminuindo. Aqui, ó, você está vendo? 120 para 60 e para 30. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, essas grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, certo? Então, toda vez que a gente verificar um problema, a gente vai colocar essas setinhas para saber se as duas grandezas estão aumentando ou se uma está aumentando e a outra diminuindo. Tá certo? Então, vamos aqui passar para alguns exemplos. Ó, para a gente resolver problemas envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, nós usamos isso aqui, ó, a regra de 3, que eu vou ensinar aqui a vocês agora. Ó, um exemplo aqui, ó. Presta atenção. O preço de 1 quilo de feijão é R$ 7,00. Quanto custa 7 quilos de feijão? Nós temos aqui duas grandezas, que é o peso, o quilo, né, o peso, e o preço. Pronto, ó. Se 1 quilo custa 7, quanto custa 7 quilos? Ó, eu aumentei o peso de 1 para 7. O preço, ele vai aumentar ou vai diminuir? A pergunta que a gente tem que fazer é isso. O preço vai aumentar ou vai diminuir? Se 1 quilo custa 7, é claro que 7 quilos vai custar mais do que 7, então vai aumentar, certo? Então, se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. Como é que a gente vai fazer para resolver isso aí? Eu já expliquei a vocês que a propriedade fundamental da proporção é essa daqui, ó. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os extremos aqui? 1 e x, e os meios 7 e 7. Aqui, ó, produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios. Então, como é que a gente vai fazer? Vai multiplicar cruzado, ó. 1 vezes x é igual a 7 vezes 7. 1 vezes x é igual a 49. Certo? Um outro exemplo aqui, ó. Um atleta, ele caminha a 80 km por hora. Quantos dias... 80 km por dia, desculpe, ó. Um profissional do esporte caminha 80 km por dia. Quantos dias ele levará para caminhar 320 quilômetros? Certo? Ó, em um dia ele caminha 80 quilômetros. Em quantos dias ele vai percorrer 320 quilômetros? Simplesmente o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Lembraram? Então, a gente vai multiplicar cruzado. Sempre que for diretamente proporcional, multiplica cruzado. Então, aqui, ó, onde tem a variável, sempre fica no primeiro termo. 80 vezes x vai ser igual a 1 vezes 320. Então, 80 vezes x vai ser igual a 1 vezes 320, 320. Se 80x são 320, 1x é 320 dividido por 80. Eu aqui simplifico, 0 com 0, e 32 dividido por 8, o resultado são 4 dias. 4 o quê? 4 dias. Se ele caminha 80 quilômetros em um dia, em 4 dias ele vai caminhar os 320 quilômetros, certo? Aqui são as grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta também. E as grandezas inversamente proporcionais. O que é que acontece? Nas inversamente proporcionais, quando
uma aumenta, a outra diminui. Vamos aqui para um exemplo. Ó. Um veículo percorre 320 km em 4 horas, a uma velocidade média de 80 km por hora. Se aumentarmos essa velocidade média para 120 km, em quanto tempo esse percurso será feito? Ó, a 80, numa velocidade de 80, ele faz o percurso em 4 horas. E numa velocidade de 100 km por hora, ele vai fazer o percurso em quanto tempo? A pergunta primeira é, a velocidade era 80, aumentou para 100, setinha para cima, ó. Primeira grandeza, aumentou. E agora, ó, se a 80 km por hora demora 4 horas, se eu aumentar a velocidade para 100 km por hora, esse tempo vai aumentar ou vai diminuir? Se eu andar a 100, eu vou demorar mais para chegar ou eu vou demorar menos? Então, nesse caso, se eu aumentar a velocidade de 80 para 100, o tempo vai diminuir. Se eu demorava 4 horas para chegar, eu agora vou demorar menos de 4 horas. Então, o que aconteceu? Uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, certo? Nesse caso, pessoal, nós não vamos multiplicar cruzado. Nós vamos multiplicar na horizontal, ó. 80 vezes 4 vai ser igual a 100 vezes x. Como eu expliquei a vocês, onde tem a variável x, a gente vai colocar no primeiro termo, ó. 100 vezes x vai ser igual a 80 vezes 4. Então, 100 vezes x vai ser igual a 80 vezes 4, 320. Se 100x são 320, 1x é 320 dividido por 100. 320 dividido por 100 dá 3,2. 3,2 horas. Mas vocês têm que prestar atenção, ó. 3,2 horas. Então, são 3 horas. E esse vírgula 2, como é que a gente vai resolver aqui? Vírgula 2, ó, é a mesma coisa que 1/5 de hora. Vírgula 2 horas, se eu dividir 10 por 2, dá 5. Aqui está em decimal, ó. É a mesma coisa de 1/5 de 60. 60 o quê? Minutos, que é a quantidade de hora. Esse vírgula 2, o vírgula 0,2 é igual a 1/5. Preste atenção, se eu multiplicar aqui por 5, 0,2 vezes 5 vai ser 1. Aqui também, se eu multiplicar por 5, vai ser 1. Então, 1 vezes 60 é 60, dividido por 5, que vai ser igual a 60 dividido por 5, 12. 12 o quê? Minutos. Estou transformando o decimal em minutos. Tá certo? Obrigado. Boa tarde.